Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Dixon Cossetti. A gente vai para mais uma dica de redação discursiva, direto aqui dos estúdios do Aula Móvel. Legal. Pessoal, o que a gente precisa saber para escrever bem? Vamos lá. Muitos alunos me perguntam, né, Dixon, olha só, quando eu estiver fazendo os meus parágrafos, né, você fala para mim que o texto dissertativo para prova de concurso público ela pode ser treinada antes, né? Mas existem algumas coisas aqui que eu costumo passar como um mantra para o aluno, para que você consiga transmitir a mensagem que você quer na sua prova discursiva com mais precisão. Primeira coisa, importante que você saiba que para você fazer bons parágrafos, né, é interessante que você adote a ordem direta. Importante você adotar a ordem direta da língua portuguesa. A ordem direta da língua portuguesa é a ordem natural das coisas, né? É o sistema SVC, conhecido como sistema SVC. Sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. Isso quer dizer que é a ordem natural das coisas. Dixon, por que é bem-vindo que eu utilize, né, a ordem direta na redação discursiva? Pessoal, na ordem direta não há vírgula. Se você adotar esse sistema, sujeito, verbo e complemento, nessa ordem, você não precisa fazer vírgula. Isso quer dizer que se você não dominar as regras de vírgula, né, basta que você coloque na ordem direta. A ordem direta, como eu disse, é a ordem natural das coisas. Você vai conseguir transmitir com mais facilidade a mensagem, né, para o receptor, para o seu leitor. E isso é muito importante. Na ordem direta, muitas vezes a gente consegue evitar a falta de clareza, a gente consegue não dar margem a dúvidas, né? Você consegue passar com precisão a mensagem, com agilidade a mensagem para o seu leitor. Não é obrigatório que você faça isso em todo o seu texto, mas na construção de alguns parágrafos é importante que você tente manter, né, opte por manter a ordem direta. Às vezes um texto muito pausado fica ruim até mesmo da gente ler. Então tente facilitar o trabalho também do examinador, utilizando a ordem direta em alguns trechos do seu texto, em alguns parágrafos, em alguns períodos. Mas não é obrigatório que você faça sempre a ordem direta. Mas é bem-vindo que em boa parte do seu texto, você faça uso da ordem direta, ok? Vamos à tela de novo. Além da ordem direta, Dixon, o que é interessante para eu construir bons parágrafos? Vamos lá. Pessoal, depois que você adotou a ordem direta, é importante que você também evite a repetição desnecessária. A letra está saindo uma beleza, né? Desnecessária de palavras no mesmo parágrafo ou ainda no seu texto como um todo, né? Evite, né, essa repetição desnecessária. Não há necessidade, muitas vezes, o aluno vai construir um texto sobre sustentabilidade. A palavra sustentabilidade aparece 20 vezes no texto dele. No mesmo parágrafo você tem a palavra sustentabilidade aparecendo pelo menos 3, 4 vezes, né? Evite esse tipo de coisa. Faça uso dos elementos de conexão da língua portuguesa, faça uso dos elementos anafóricos ou ainda catafóricos, faça uso dos pronomes, dos sinônimos. Tente utilizar também elementos de coesão referencial, como o próprio verbo, né? Em vez de você utilizar sempre as mesmas palavras, né? É importante que você utilize elementos ali para dar uma ordem diferente, né? Algumas bancas, como é o caso do CESP, se você repetir a mesma palavra 3 vezes no mesmo parágrafo, a banca vai marcar como erro. Então evite essa repetição desnecessária de palavras, né? Ou ainda de expressões, ou de palavras com o mesmo radical. Evite esse tipo de coisa também. Além disso, o que é importante que você faça? Evite também alguns excessos, pessoal. Evite alguns excessos. Dixon, quais excessos eu devo evitar durante a produção do meu texto? Alguns excessos, como o excesso de gerúndio, né? O gerundismo. Dixon, mas eu posso utilizar gerúndio em redação? A dúvida que não quer calar, né? Grande parte dos professores dizem, não é bem-vindo que você utilize o gerúndio, não é bem-vindo que você utilize o advérbio terminado em mente, né? Não há necessidade também de você evitar a utilização desses elementos. Não é isso. O que você deve fazer, na verdade, é evitar o excesso. O excesso de tudo é ruim em um texto.
tente trazer as formas nominais do verbo como um todo, né? Traga o gerúndio, traga o particípio ou ainda traga o infinitivo. Mescle isso na sua prova, evite, né, utilizar do gerundismo, né, a repetição, né, reiterada do gerúndio ou ainda a utilização incorreta do gerúndio. Isso sim é grave, você utilizar o gerúndio da forma incorreta, né? Mas o gerúndio pode ser utilizado assim como as outras formas nominais do verbo. Evite também a utilização reiterada, recorrente, do advérbio terminado em mente, né? Dos advérbios terminados em mente, né? Tem algumas redações que a gente pega, né? E você vê lá, né? Gradativamente, consequentemente, invariavelmente, né? E você pega o texto do candidato e está lá, mente, 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 e você percebe que, na verdade, a mente do candidato é muito pequena, né? Então evite esse tipo de repetição, né, dos advérbios terminados em mente. Assim como repetições de palavras, né, no seu texto, de expressões determinadas no seu texto, assim como o uso reiterado do que em determinados períodos, né, o que a gente considera como queísmo, né? Isso deixa o seu texto extremamente cansativo, né? Assim como a repetição também de advérbios terminados em mente. Então esses excessos devem ser evitados. Então observe essas 3 dicas aí para que você construa bons parágrafos na sua prova a partir de agora, tá bom? Pessoal, essa foi a dica de hoje. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.